Bruna, quais são os tipos de tarifas das companhias aéreas quanto a bagagens e assentos? Quando eu vou comprar minha passagem aérea, aparece várias opções de tarifa e eu não sei a diferença entre elas. Então me acompanhe nesse vídeo que eu vou explicar pra vocês a diferença de cada tarifa da Azul, da Latam e da Gol. Bora lá! Hello, amigues! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês bem certinho e bem detalhado a diferença entre as tarifas da Azul, da Latam e da Gol. São exatamente essas tarifas que aparecem pra gente quando a gente vai fazer a compra de uma passagem aérea, né? Então, na hora de escolher ali o horário, ele também te dá a opção de escolher o tipo de tarifa. E nessas tarifas existem algumas diferenças ali, alguns benefícios, né? Algumas vantagens que você tem em adquiri-las. Então, vou passar minha telinha aqui pro computador pra gente não se enrolar e eu mostrar pra vocês as três companhias aéreas e quais são as tarifas existentes, tá? Basicamente, gente, antes de tudo, só pra introduzir vocês, as tarifas elas estão relacionadas aos benefícios principalmente de bagagem despachada e de escolha de assentos. Algumas delas também incluem aí alguma questão de reembolso, caso você peça cancelamento ou você quer remarcar o voo, existem algumas vantagens, tá? Então essas tarifas ali, elas são opcionais pra você, né? Você pode pegar a tarifa mais barata de todas, que é o teu direito básico de passageiro, como você pode também adquirir uma tarifa um pouquinho mais cara para você conseguir ter essas vantagens ao viajar, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês agora no computador para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Gente, vamos lá então. O primeiro site que eu vou começar aqui com vocês é o site da Latam, tá? Eu fiz exatamente a mesma pesquisa para todos os sites. Então eu pesquisei de Curitiba para Aracaju, um voo, tá? Saindo dia 14 de junho e retornando dia 21 de junho. Então só para vocês entenderem, eu vou usar a mesma pesquisa, mas a gente não tá aqui interessado em saber com qual companhia aérea tá sendo mais barato viajar para Aracaju, beleza? A gente tá interessado em saber a diferença das tarifas. Então, começando pela Latam aqui, eu peguei exatamente a primeira opção que ele me deu aqui de viagem, tá? E aí, gente, quando você rola aqui pra baixo, ele já vai te dar 4 opções pra você escolher viajar com a Latam. Ou pagando uma tarifa Light, ou Plus, ou Top, ou Plus Premium Economy, tá? Então vamos começar pelo mais básico, gente, a tarifa Light da Latam. A tarifa Light da Latam é basicamente o preço mais barato que tem de passagem aérea e é isso. O que ela te dá de direito? A nossa bagagenzinha de mão, tá? Então você pode levar a sua bagagem de mão, que é o nosso direito, a gente pode levar absolutamente em qualquer viagem, e também o nosso artigo pessoal, que pode ser considerado uma mochila. Se você, gente, não sabe a diferença entre bagagem de mão e artigo pessoal, eu vou deixar um vídeo aqui no card e na descrição pra você assistir depois do vídeo de hoje, tá? Mas são exemplos, né? São tipos de bagagem de mão. Por exemplo, essa aqui que tá participando do vídeo é uma malinha de bordo, tá? Então é exatamente essa bagagem aqui de 10 quilos. E aí, claro, né, gente, se você quiser fazer alguma alteração do voo, você vai estar sujeito às multas e às taxas contratuais, porque é normal, né? É a regra, funciona desse jeito. Beleza. Então, para esse tipo de tarifa, a gente vai pagar R$ 743 na nossa passagem aérea. É a passagem mais barata que tem, beleza? Dentre as tarifas da Latam. Se a gente for, por exemplo, para a tarifa Plus, ao invés da gente pagar R$ 743, nós vamos pagar R$ 869, praticamente R$ 120 a mais. Por quê, gente? Além da gente ter o nosso direito de mala de mão, tá? Que aí tá aqui, ó, artigo pessoal, bagagem de mão. A gente tem também direito a levar uma bagagem despachada, que é aquela mala grandona de até 23 quilos, que aí você consegue levar muito mais coisa, né? Ela não é igual a nossa malinha de bordo, que é menor e fica com a gente durante todo o voo, tá? A bagagem despachada, a gente despacha ela lá no balcão de atendimento da companhia aérea e pega ela somente no destino final. Então ela vai lá no porão do avião, lá no bagageiro, né? Além disso, a gente pode selecionar o nosso assento antecipadamente, então isso é muito importante para muitos dos passageiros, tá? Essa questão de você poder escolher onde você quer sentar, já que com a Latam são eles que escolhem onde você vai sentar no momento do check-in, tá? Então, se você quiser, você paga uma tarifinha a mais, tem direito à bagagem despachada e também a seleção de assento. E aí tem as alterações com multa, que é normal. Ok, vamos para a terceira categoria, gente, a categoria Top, assentos Latam mais com reembolso. O que isso contém, Bruna?
Bagagem de mão e artigo pessoal, bagagem despachada, seleção de assento, mais alteração e devolução sem multa. Ai, Bruna, não entendi direito o que significa isto. A gente vem aqui em detalhes, ó, daí ele vai explicar bem bonitinho aqui do lado. A gente tem um assento mais confortável, então a gente vai sentar provavelmente nos primeiros assentos do avião, que são os assentos assim, ó. Beauty, beauty, beauty. Artigo pessoal, mala de mão, bagagem despachada, seleção de assento. E aqui abaixo, gente, reembolso de 100% antes do seu voo. Então, se por acaso você quiser cancelar ou alterar, não vai ter custo, você não vai pagar multa. Mas se atentem, né, gente? Se atentem que vocês estão pagando praticamente aqui, ó, gente, R$200 a mais do que o valor mais barato que custa a passagem. Por que R$200 a mais? Porque daí você pode cancelar se você quiser, sem taxa, pode remarcar o voo se você quiser e ainda tem direito a um assento mais confortável, pode selecionar o assento, bagagem despachada, então tem outras coisinhas e tal, né? E aí, gente, a gente tem uma quarta categoria que é a Plus Premium Economy, tá? Que você tem seleção de assento, ela é um pouquinho mais cara do que a Plus padrão, tá? Que daí você senta num assento mais comum, mas ela é mais barata que o top. Por quê? Porque nesse caso você tem que pagar multa, né? Então, em caso de cancelamento. Então, a Plus Premium Economy é diferente da Top em relação ao reembolso e as taxas contratuais, beleza? Nossa, eu tô dando soco aqui no tripé, peraí. E também você tem a questão do assento do meio bloqueado. Então, se, por exemplo, você for sentar no corredor ou na janela, ninguém vai sentar no teu meio, ninguém vai te incomodar, tá? Então, é outra opção, mas também inclui aqui bagagem despachada, seleção de assento, enfim. Os outros benefícios que a Plus e a Top já contêm. Então, aqui, gente, por essa pesquisa que a gente fez, vocês já conseguem ter uma ideia de qual é a diferença de valor entre a categoria Light, que é a mais barata de todas, e também as demais, né? Que aí tem a questão do seleção de assento, bagagem despachada e também reembolso integral, né? No caso de cancelamento. Então, essa é a nossa pesquisa, os nossos tipos de tarifa com a Latam. E agora, gente, eu vou entrar aqui no site da Gol. Eu fiz exatamente a mesma pesquisa, tá? Então eu não tô considerando a questão do valor, se tá mais barato ou se tá mais caro. É só pra gente comparar as tarifas. Então aqui no site da Gol a gente tem 3 tipos de tarifa. A tarifa Light, a Plus e a Max. Tem a tarifa promo também no site da Gol, mas daí depende do voo, né? Não é todo voo que tá promocional. O padrão deles é Light, Plus e Max. A Light, gente, aquela coisa que a gente já sabe, sem bagagem gratuita, ou seja, sem bagagem despachada, tá? Bagagem de mão você pode levar, não se preocupe. Inclusive, eles até frisam aqui, ó, ideal para quem só viaja com bagagem de mão. Então, beleza. Você pode antecipar o teu voo, tá? Mas em até 6 horas do voo original. Você pode marcar o seu assento gratuitamente no check-in, isso é para todos os voos, tá? É obrigatório eles fazerem isso. Não acumula milhas, muito importante, muito importante. E aí não tem a bagagem despachada, beleza. Nesse caso, o nosso voo estaria custando R$ 1.658, beleza. A tarifa Plus também praticamente R$ 120 a mais, a mesma coisa que a Latam. Tem a inclusão de uma bagagem despachada, né? A gente pode antecipar em até 6 horas o voo original, quase a mesma coisa que a Light, só que a Light tem um custo adicional, a Plus não. A cada real a gente ganha 2 milhas Smiles, né, que é o programa de fidelidade da Gol, e a gente tem marcação de assento gratuita, então provavelmente a gente já consegue escolher antes de todo mundo, antes do check-in. Essa questão das milhas, gente, se você tá meio perdido no mundo de milhas, eu postei um vídeo bem recentemente, se eu não me engano, acho que foi ontem, tá? Falando sobre milhas, então dá uma olhadinha no vídeo anterior ao vídeo de hoje, sobre milhas e pontos de voos, tá? Que eu expliquei bem legalzinho pra vocês, fiz uma introdução bem massa sobre o mundo de milhas, e aí vocês vão entender um pouquinho mais o que significa isso. E aí a gente tem a tarifa Max, que também é praticamente R$200 mais cara do que a outra. Na verdade, quase 300, né? Vamos considerar. Só que a gente pode levar até 2 bagagens despachadas. Eu posso antecipar o voo em qualquer horário. A cada real gasto eu ganho 3 milhas Smiles. E também eu tenho o assento Gol Mais Conforto, que são os primeiros assentos ali da Gol, ou os da saída de emergência, que tem mais espaço, são mais legaisinhos, né, gente? Então a tarifa é um pouquinho mais cara. Nesse caso aqui, eu não sei se eles especificaram a questão de reembolso. Vou até ver aqui se eles falam algo do tipo. No caso da tarifa Light, se eu quiser remarcar ou cancelar, eu pago 80% do valor da tarifa, que é a multa.
Na outra tarifa é 60% e na Max é isento, então eu não pago nada. Agora, no caso de reembolso, a tarifa Light não é reembolsável, a tarifa Plus é 40% do valor e a tarifa Max 95% do valor. Além disso, quem tá na categoria Max tem também prioridade no check-in e no embarque, né? Então você já chega entrando antes que todo mundo, enquanto o resto da galera aqui tem que ficar ali esperando, né? Então existem aqui outros benefícios que eles colocam, tá? No caso da Gol, é praticamente a mesma coisa que a Latam, muda algumas coisinhas ali em relação às milhagens, né? Mas principalmente seleção de assento e também de bagagem. E pra finalizar, entrei aqui no site da Azul também, e a Azul ela é um pouquinho mais simples no quesito de tarifas. Eles têm a tarifa Azul Basication e a tarifa Mais Azul, que vocês viram também que dá uma boa diferença de valor, né? Praticamente R$100 e poucos. Qual é a diferença entre elas, gente? A tarifa Azul, que é a mais básica da companhia aérea, tem direito a Snacks, que é o serviço de bordo, que por enquanto tá suspenso, tá? Mas ambas têm esse direito. Sky ao vivo, que é a TVzinha lá com filminhos. Bagagem de mão, que é sempre seu direito. Qualquer pessoa que pague passagem aérea tem direito a levar a malinha de bordo, tá? E aí a gente vem pros diferenciais. No caso da tarifa Azul, a bagagem despachada ela não está inclusa. Se você quiser incluir, você vai pagar R$90, que é o que está especificado aqui. E na tarifa Mais Azul já vem bagagem despachada junto. A mesma coisa que com a Latam e com a Gol, bagagem despachada inclusa. Marcação de assento. No caso da tarifa Azul não está incluída. Você pode comprar o assento se você quiser, a partir de R$20. Então geralmente o assento da janela e do corredor é um pouquinho mais caro, os assentos lá da frente são um pouquinho mais caros, então você pode pagar se você quiser. No caso da tarifa Mais Azul, já tá incluso. Já tá incluso porque você já tá pagando uma tarifa, você entendeu? Você já tá pagando uma tarifa mais cara. Mas, se você selecionar essa tarifa, a questão do assento é gratuito. Antecipação de voo, gente, R$100 no aplicativo ou R$130 no aeroporto. Se você é a tarifa Mais Azul, você não paga nada. No caso de alteração e de cancelamento, o valor da multa é igual, tá? E a taxa de reembolso a mesma coisa. Assim como pontos Azul. A cada R$1 gasto, você ganha 1 ponto com a Azul. Entenderam, gente? Então, no caso da Azul, basicamente a grande diferença é a questão do assento e também da bagagem despachada. A questão de reembolso, alteração e também a questão da pontuação não muda nada. E aí fica a teu critério. Mas também, gente, o que a gente precisa considerar nesse caso, né? A Azul, ela tem esses dois tipos de tarifa. Azul e Mais Azul. Dá praticamente R$100 a mais de diferença. E esses são os benefícios, assento e bagagem despachada. As outras companhias aéreas, como é o caso da Gol e da Latam, tem tarifas mais caras, né? Como é o caso da Top na Latam e também da Max na Gol. Você paga quase R$200 a mais, né? O dobro que a tarifa da Mais Azul cobra. Mas daí, nesse caso, você tem direito à isenção no caso de cancelamento, em remarcação, alteração de voo. Então, assim, muito mais fácil, muito mais tranquilo, né? Apesar de você estar pagando uma taxa também mais alta, né? Bom, gente, mas no mais é isso, é o que eu tinha pra falar pra vocês a respeito dos tipos de tarifa das companhias aéreas. Mostrei pra vocês aqui o site da Latam, da Azul e da Gol pra vocês entenderem qual é a diferença de cada uma das tarifas, né? Então agora, quando vocês forem comprar a passagem aérea de vocês, vocês vão saber escolher e ver, né, no caso de vocês, qual vale mais a pena. Se é viajar com a Gol, com a Latam, com a Azul, se você precisa de bagagem despachada ou se você quer entrar com prioridade no avião, se você quer ter a oportunidade de pegar os assentos lá da frente, escolher onde você quer sentar, né? Algumas diferenças. Ou também se você tem algum receio de que teu voo precisa ser cancelado, que você precisa remarcar a tua viagem, você não tem certeza se você vai poder viajar naquela data, aí você pode escolher uma dessas tarifas um pouquinho mais caras para poder ter a oportunidade de alteração sem multa, né? Sem taxa, que também é muito importante. Então, um videozinho aí um pouquinho longo, mas pra gente conseguir entender a diferença das tarifas das 3 companhias aéreas que a gente viaja aqui dentro do Brasil. Se você gostou do vídeo, então já chega dando seu super like, ativa o sininho também pra receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e também aproveite pra me seguir lá no Instagram, @brubenazzi, porque lá eu posto conteúdos 24 horas por dia. No mais é isso então, gente, uma ótima viagem pra quem tá viajando nessa semana e a gente se encontra no próximo vídeo do canal. Um beijão e até mais! Tchau!